recomeçar, né, sobre superação, a gente vai continuar falando sobre isso, porque eu vou trazer aqui para conversar com a gente o Luciano Rocha. Ele que é palestrante, ele tem uma palestra aí chamada de Recomeços, ele fala muito sobre comportamento, né, sobre ressignificar algumas coisas. Eu estou trazendo ele aqui para conversar com a gente, para ele falar um pouquinho também de um livro que ele está lançando, mas principalmente para ele trazer a mensagem dele aqui para a gente também. Luciano Rocha, seja bem-vindo ao Boletim TV Tech. Oi, Tayana, obrigado pela oportunidade, uma grande satisfação poder estar aqui com você, compartilhar um pouquinho aquilo que a gente tem estudado sobre principalmente a mente humana. Tá certo, Luciano, eu queria que você começasse, né, contando um pouquinho da sua história também, porque na verdade tudo isso que você traz, essa bagagem, também tem um pouco a ver com a sua história, né? Na verdade, meu interesse por entender a mente humana nasceu basicamente por eu tentar compreender a minha história. Minha vida tem dois grandes capítulos, um até 38 anos e um outro capítulo após 38 anos. Hoje eu tenho 52, então já faz um bom tempo que eu tenho estudado a minha própria vida e eu tenho visto que muito daquilo que eu passei são aquilo que as pessoas passam hoje, né? O problema é que o ser humano hoje ele é muito guiado pela circunstâncias que o cercam, né? As dificuldades, os problemas, os ventos contrários que muitas vezes chegam em nossa vida e a gente perde a nossa lucidez, a gente para de pensar e a gente passa a ser condicionado por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Isso virou uma doença, porque ao invés de nós usarmos a nossa mente, é a nossa mente que nos usa em função de circunstâncias que a gente está vivendo no nosso exterior. Então, a minha própria história está sendo ainda a base para que eu possa entender como é que agem esses conflitos na mente humana e como é que nós podemos ajudar o ser humano a ter uma vida mais equilibrada, sempre tendo o controle dos seus pensamentos e não sendo controlado por fatores externos que sempre vão ser desafiadores, porque a gente está saindo de uma pandemia e a gente já está envolvido numa guerra e a gente sempre vai ter situações adversas nas nossas vidas e se a gente parar de pensar, a gente sempre vai estar sendo condicionado a esses fatores externos que acabam controlando a nossa vida. Agora, eu queria, Luciano, que você falasse um pouquinho dessa questão, né? Você tocou aí nessa história da pandemia, né? A pandemia mexeu com a mente de todo mundo, ninguém estava preparado psicologicamente para passar por tudo isso. E eu acho que nem deu tempo ainda da gente, e de muitas pessoas também, assimilar, né, o que aconteceu. Ainda estamos vivendo no meio disso, dessa incerteza, a gente nem sabe se pode falar que a gente já está vivendo num pós-pandemia ou se a gente está dentro de uma pandemia, está tudo muito confuso ainda. Quando você fala sobre esse assunto, quando você analisa essa questão, o que você conclui? Olha, eu tenho dito, Tayana, que a pandemia é uma grande oportunidade para a gente repensar a nossa vida, né? A gente passou a ser escravo de algo invisível, né? Algo invisível que nunca ninguém conseguiu enxergar, parou a economia do mundo, parou as atividades econômicas e nos obrigou a ficar trancafiado dentro das nossas casas, né? E certamente e infelizmente o Covid-19 não será o último problema que nós, como seres humanos, a gente vai ter que conviver. Ora, se eu não olhar para dentro de mim e não tentar identificar as questões que ainda não foram resolvidas da minha vida, logo virá uma outra adversidade e eu vou sofrer tudo novamente. O que eu tenho compartilhado com as pessoas é que o Covid nos traz uma grande oportunidade para reflexão. O quanto de fato nós somos escravos do dinheiro, o quanto de fato nós temos problemas familiares não resolvidos, o quanto de fato eu tenho colocado demasiadamente a minha segurança nas coisas naturais. Todo esse conjunto, esses fatores todos, precisam ser, de uma maneira corajosa, questionado dentro de cada um. Porque, de novo, se nós continuarmos tendo a nossa vida guiada por circunstâncias dessa vida, nós sempre estaremos vivendo uma gangorra emocional. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. E uma hora, de tanto a gente descer com as nossas emoções, a gente acaba adoecendo. Já existe hoje uma epidemia de doenças psicossomáticas, ou seja, uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional acaba trazendo isso para o corpo físico. E aí a gente tem a tão falada depressão, que é uma doença
que nasce em questões emocionais e que acaba cometendo a questão física da pessoa, e a pessoa fica escrava dessa situação porque teve em algum momento uma experiência que não foi resolvida no seu passado e que acabou, de alguma maneira, sendo um gatilho que desequilibrou ela emocionalmente e que logo trouxe uma consequência também no seu corpo físico. Agora, como tentar equilibrar tudo isso, ressignificar tudo isso, é muita terapia, né, Luciano? Eu acho que é um ponto que nós precisamos entender quem nós somos. O problema do ser humano hoje é que ele não sabe quem ele é. Nós chegamos na Terra, Tayana, como um computador em branco, memória zero, né? Então a gente acaba, as primeiras experiências que a gente tem quando a gente nasce é o ambiente onde a gente vive. Então a gente começa a replicar modelos que já estão estabelecidos. Então a gente começa a copiar o comportamento dos nossos pais, depois a gente vai na escola, a gente começa a carregar a nossa mente com uma série de informações, a gente vai para ambientes religiosos, a gente acaba se alimentando de uma série de informações, e quando a gente cresce, nós não temos identidade, porque a minha vida ela foi construída com base nessas experiências que eu fui vivendo, sem questionar de fato a minha identidade. Quando eu entendo o ser extraordinário que eu sou, um ser que foi criado na eternidade para viver um propósito específico na Terra, independente das circunstâncias adversas que a gente vai viver, trazer à lucidez essa identidade faz com que a gente tenha as rédeas da nossa vida. A gente deixa de ser o coadjuvante para ser protagonista da nossa vida. E é isso que está faltando na vida de muitas pessoas. Assumir as rédeas da sua vida, aprender a falar não para aquilo que não edifica, se aproximar de coisas que nos ajudam a crescer, andar em comunidade para que nós possamos, cada um de nós, tratar áreas da nossa vida de relacionamento que ainda não foram tratadas. Eu acho que esse é o desafio do ser humano. A questão é que nós somos educados a ser super-homens, ser fortes, conquistar tudo, controlar tudo, e no fundo, a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle nem do ar que nós respiramos. E a gente vive de uma maneira enganosa, tentando controlar aquilo que a gente nunca vai conseguir controlar, salvo a nossa mente. E é tudo aquilo que nós não controlamos, é a nossa mente, e tudo aquilo que a gente quer controlar é aquilo que nós não temos controle. Então, se você quiser, né, ter o controle da sua vida, necessariamente, obrigatoriamente, passa por você controlar os seus pensamentos. Porque se você não controlar os seus pensamentos, você sempre vai ser uma vítima das circunstâncias adversas que sempre vai aparecer nesse mundo que a gente tem acompanhado, cada vez mais crises têm chegado na nossa vida. Agora, Luciano, você está para lançar um livro também, né, com o título Como Vencer a Batalha na Mente. Conta um pouquinho para a gente, dá um spoiler sobre esse seu livro. Então, aí já vai uma dica, né? Que a nossa batalha, então, não está com a nossa vida financeira, a nossa batalha não está com o nosso cônjuge, a nossa batalha não está com a nossa carreira, com a nossa profissão, a nossa batalha está dentro de nós. Os nossos maiores fantasmas não estão fora, mas estão dentro de nós. Existe uma batalha que nós precisamos compreender, e mais do que compreender, nós precisamos aprender como vencer essa batalha, porque é uma batalha diária. Quando nós acordamos, já vem pensamentos negativos, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar com medo, e essas emoções negativas vão determinando o nosso comportamento. Ora, se eu tenho um pensamento negativo, isso vai gerar uma emoção negativa, que vai gerar um comportamento negativo. Ora, se eu preciso resolver um problema na minha vida, e esse problema eu vejo apenas ele do lado negativo, claro que eu vou produzir pensamentos negativos, emoções negativas, e eu não vou ter um comportamento adequado para lidar com essa situação. Logo, eu fico escravo dessa situação, eu paraliso a minha vida em função de uma situação que eu preciso superar. A mente, Tayana, ela tem uma capacidade incrível de gerar problemas. Tudo para a mente é problema. Se eu tenho hoje uma situação que está ocorrendo de uma maneira diferente da maneira com que eu esperava, pronto, para a mente é um problema. E como nós não temos o controle da nossa mente, essa visão distorcida daquilo que eu estou vivendo vai gerar pensamentos negativos, emoções negativas e logo comportamentos negativos, e a gente vai tentando fazer com que a vida tenha espaços pequenos de alegria, mas a grande maioria do espaço que a gente vive é sempre preocupado, ansioso, com medo, inseguro. Então, esse livro ele vem a ajudar o ser humano a entender o funcionamento da sua mente, o que ele precisa fazer
para ser protagonista da sua história e não coadjuvante da sua vida. Agora, você falando tudo isso, né, Luciano, me veio à mente aqui, eu lembrei de uma tirinha que eu já vi na internet, eu acredito que até você já tenha visto também, de um homenzinho correndo atrás, né, de um saquinho de dinheiro. E isso retrata a vida do ser humano hoje, né? Parece que o ser humano vive correndo atrás lá da felicidade, muitas vezes associada ao dinheiro, e esquecendo que a felicidade está no caminho, né? Nas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Isso também é uma batalha da mente, né? É isso que fazem conosco logo que nós chegamos ao mundo, né? Não eu e você, Tayana, mas os meus pais sempre me orientaram a ser melhor em tudo. Então eu tinha que estudar nas melhores escolas, ser o melhor aluno, trabalhar nas melhores empresas, ter os maiores cargos nessas grandes empresas para que eu pudesse o quê? Ter dinheiro. Para quê? Para que eu pudesse ter o meu futuro garantido. Ora, então a minha vida passa a ser uma maratona. Porque nós nunca vamos encontrar segurança, por mais dinheiro que você tenha, você nunca vai encontrar segurança nas coisas naturais, materiais. Haja visto o Covid-19. O Covid-19 veio trazer uma grande lição para nós, de que a vida precisa ser vivida intensamente um dia de cada vez, porque nós não sabemos o que vai ser amanhã. E a gente deixa de viver o hoje, e olha como é que é a mente, Tayana. A mente ela é extraordinária quando ela quer paralisar a nossa vida. Nós nunca estamos no presente. Ou nós estamos revisitando o nosso passado, e isso vai trazer culpa, isso vai trazer remorso, vai trazer arrependimento para nós por coisas que a gente fez ou por coisas que a gente deixou de fazer, ou a nossa mente está projetando um futuro que não existe. Ora, se eu tenho um problema, qual vai ser a consequência desse problema? E a gente nunca está focado no presente, que é onde, de fato, a gente precisa estar. Porque o problema ele está no presente, não no passado e nem no futuro. Então, nós temos que ter a consciência, mais uma vez, da importância, da necessidade imperiosa de nós controlarmos a nossa mente, até para que nós não sejamos escravos da questão do dinheiro, da questão financeira, da questão do consumo, para que a gente possa ser feliz, porque eu e você e todos que nos ouvem, que nos assistem, não tem um único propósito na vida que não ser feliz. Sonhar, realizar os seus sonhos, sem fazer com que a vida seja um peso demasiado, fazendo com que a gente viva uma vida arrastada na terra e quando chega no fim da vida, a gente vai olhar para trás, a gente vai se questionar: o que é que eu fiz com a minha história? Qual é a história que eu deixo para os meus filhos e para os meus netos? Como é que eu vou ser lembrado quando eu partir dessa vida? E muitos, infelizmente, deixam essa reflexão no final da vida. E aí fica aquele sentimento de eu perdi tempo na minha vida. Que a gente não precise viver dessa forma, que a gente possa, de fato, colocar os valores adequados em cada coisa que nós fazemos, para que a gente, quando chegue no fim da vida, a gente tenha certeza de que a missão foi cumprida e que a gente fez a vida valer a pena no tempo que a gente esteve aqui nessa terra. Agora, Luciano, esse livro tá para ser lançado, eu tenho até uma pergunta aqui, uma pergunta não, um questionamento, né? Quero ler esse livro, a Maria Cristina do Prado falou aqui, eu também quero ler, então conta pra gente quando que ele vai ser lançado e onde a gente pode encontrar ele. Tayana, ele está na gráfica, ele está na fase final de impressão. Assim que a gente tiver a data correta do material chegar na nossa mão, a gente vai fazer uma grande campanha para poder divulgar e dar acesso ao livro, porque eu não tenho o mínimo interesse financeiro no livro, Tayana. Na verdade, o livro ele retrata muito aquilo que eu precisei vencer na minha vida. E aquilo que eu precisei vencer na minha vida virou meu propósito de vida. Eu não faço outra coisa senão tentar as pessoas assumir as rédeas da sua vida. Então, o livro ele vai ser um instrumento para poder abençoar as pessoas, para que as pessoas possam, de fato, virar a chave daquilo que elas estão vivendo, para que elas possam derrubar esses gigantes imaginários que ocupam a mente delas. Então, assim que eu tiver o livro, eu prometo passar para você como é que as pessoas podem tomar posse do livro, e eu deixo aqui para você um presente, assim que eu tiver o livro, o primeiro livro para você como presente. Obrigada, viu, Luciano Rocha, agradeço muito. E a gente vai mantendo contato, então, porque assim que ele lançar, eu vou avisar todo mundo aqui no boletim, vou trazer essa notícia, para que as pessoas que estão em casa aí, né, assistindo essa entrevista, se interessaram, também, né, consigam ler esse livro. Muito obrigada, viu, Luciano, pela sua presença aqui no boletim. Eu que agradeço a oportunidade e deixo como mensagem final:
nunca perca o controle dos seus pensamentos. Não deixe que as circunstâncias externas controlem seus pensamentos. Tenha a rédea da sua vida, sonhe e lute pelos seus sonhos, porque você merece ser feliz. Tá aí, gente, ficou a mensagem então do Luciano para você que está em casa, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então é isso, né, a gente trouxe aqui mais uma conversa, né, para fazer a gente refletir um pouco mais, né, sobre o dia a dia, sobre a nossa vida, né, sobre esse momento que a gente está vivendo aí, que a gente pode chamar de um pós-pandemia, mas um momento confuso, acho que para todo mundo, né?